Bom dia, meninos! Hoje a nossa aula é de literatura e nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o texto literário. Nós vimos que o texto literário ele pode ser de vários tipos e um desses tipos, que é o que nós estudaremos hoje, é a narrativa. Cada tipo de texto tem os elementos que os caracterizam. No caso da narrativa, nós temos 5 principais elementos, que são o tempo, o espaço, os personagens, o enredo e o narrador. Começando pelos personagens, nós temos como personagens os seres que participam da história, ou seja, os seres que estão presentes nos acontecimentos, os seres que estão envolvidos no que acontece e no que é narrado nessa história. Cada personagem tem características e as características desses personagens interferem de alguma maneira na construção desse texto. Além disso, os personagens se dividem em 2 grupos. O grupo dos personagens principais, em que a história gira em torno, mas a gente também tem outros personagens que a gente chama de personagens secundários, pois são personagens que não têm tanta importância para o desenvolvimento da história que o personagem principal. Mas esses personagens secundários, eles dão suporte ao personagem principal e ajudam também a desenvolver essa história, mesmo que seja de maneira menos intensa ou que tenha menos implicação na história que o personagem principal. Já em relação ao enredo, o enredo nada mais é do que a história que está sendo contada. A partir da leitura da história, nós podemos compreender esse enredo e assim entender se a história é uma história curta ou uma história longa, se é uma história que traz humor, ou seja, que é engraçada, que traz elementos para despertar a diversão do leitor. Além disso, a gente também pode apreender a partir do enredo se a história é lenta ou rápida, se as coisas dentro da história demoram para acontecer, se os acontecimentos são lentos ou se acontecem rapidamente. O outro elemento, o nosso terceiro elemento da narrativa, é o narrador. Quem é o narrador? O narrador é aquele que conta a história, aquele que narra a história para a gente. Esse narrador, ele pode participar ou não da história. Ele pode ser um personagem que participa da história e conta a história de acordo com o que ele está vivenciando, ou pode ser alguém que não participa da história, mas que conhece a história e nos conta. A história tem um tempo, ou seja, a história é situada. Na construção da narrativa, nós temos um tempo em que acontecem as coisas. Pode ser um tempo passado, ou um tempo atual, ou sobre algo que ainda vai acontecer. No entanto, vale ressaltar que em alguns textos o tempo é impreciso, nós não temos uma certeza sobre esse tempo. Outro elemento da narrativa é o espaço. O espaço nada mais é do que o local onde acontece a história. Dependendo do tipo da narrativa, esse espaço pode ser criado a partir de elementos imaginários, da fantasia. Outro elemento importante que caracteriza a narrativa é o conflito. O conflito é algo que acontece na história que gera uma mudança de acontecimentos, algo que gera uma reviravolta na história. Esse conflito é desencadeado por ações iniciais, ou seja, de acordo com as ações dos personagens no início da história, vai ocorrer esse conflito para que haja uma mudança, para que essa história tome um novo rumo, diferente do que ela começou. O conto de fadas é, então,
um tipo de narrativa, porque ele traz todos os elementos que compõem a estrutura de uma narrativa. Por ser um conto de fadas, ele também traz características que o caracterizam como um conto de fadas, elementos que não seriam presentes em outros tipos de textos ou de histórias. Dessas características, a principal característica que referencia, que caracteriza um conto de fada, é pelo texto iniciar com "era uma vez". Essa expressão "era uma vez" faz com que o tempo não esteja marcado, ou seja, a partir dessa expressão nós entendemos que é uma história inventada, então não ocorre em um tempo real. Não tem como nós medirmos o tempo dessa história. Além disso, no conto de fadas nós misturamos elementos mágicos ou fantasiosos para desenvolver a nossa história. Então, vão aparecer personagens que não estão no nosso mundo, mas que farão sentido dentro desse texto, pois, voltando ao que é um texto não é apenas um amontoado de palavras, mas um texto precisa ser organizado para que ele possa ter sentido. Então, com o conto de fadas também não é diferente isso. O conto de fadas tem uma organização própria, uma organização e uma estrutura que combina todos esses elementos para que esse texto tenha sentido para o leitor. Outra forte característica que marca o conto de fadas é o final, pois sempre no conto de fadas haverá um final feliz, um final onde os personagens se dão bem ou encontram a felicidade. Outro elemento que caracteriza o conto de fadas é a presença de uma moral da história, ou seja, uma lição que se tira a partir da leitura do conto, a partir da leitura dessa história. Então, como nós podemos ver, os textos narrativos trazem as características de um texto narrativo, por isso eles se caracterizam assim. Porém, cada texto também traz características próprias, então essas são umas das características que marcam o texto Conto de Fadas, para que na nossa leitura nós compreendamos, possamos saber que é um texto do tipo Conto de Fadas. Assim como todo tipo de texto, sendo literário ou não, para nós analisarmos, para nós estudarmos esse texto, nós precisamos primeiro fazer uma leitura desse texto. A partir da leitura do texto, nós vamos aprender elementos e características desse texto, como, por exemplo, a presença ou não de um título, se a história é curta ou longa, se é uma história que tem muitos personagens, que tem poucos personagens. Nós podemos ter uma visão do espaço em que ocorre a história e assim também uma visão do enredo, da história que está sendo contada. A partir da leitura, nós vamos perceber como esse texto se estrutura, o início dele, o meio e o seu fim, e as características desse texto. Então, na leitura do texto literário, nós temos que ter em mente aqueles elementos que eu acabei de falar para vocês, os elementos que compõem a narrativa. Agora nós vamos para a análise do texto que eu deixei no anexo para vocês. Então, para continuar assistindo o vídeo, vocês devem pausar agora e irem ler o texto. Após fazer uma leitura do texto Adivinhação, vocês voltam e acompanham a explicação. Feita a leitura do texto, agora vamos para a explicação desse texto. Em primeiro lugar, nós temos o título do texto, que é Adivinhação. E nós temos os autores, que são os irmãos Grimm. A primeira coisa que nós nos perguntamos é: quem são os personagens? Que é um dos elementos que compõem a narrativa, a estrutura da narrativa. Os personagens, no caso desse texto, são as flores ou as rosas e o homem, ou o marido da mulher que se transforma em rosa. Além disso, nós podemos ver já no início do texto a presença da frase "era uma vez". Pela presença da expressão "era uma vez",
nós já podemos entender que se trata de um conto de fadas. Porém, ainda a partir da leitura do texto, nós podemos ver outros elementos que também fazem parte do conto de fadas. É importante observar que na história há um narrador, mas esse narrador não participa da história. Por não participar da história, nós o chamamos de narrador em terceira pessoa. Se o texto fosse narrado por alguém que participa da história, por exemplo, uma das flores ou o marido, nós diríamos que esse narrador é um narrador em primeira pessoa. Nessa história também nós podemos ver que tem mais de um espaço. Nós temos o campo, onde ficam as flores ou o jardim, e também a casa, onde uma das flores volta e fica com o marido. Então, nessa leitura nós percebemos o enredo, a história que está sendo contada, e as características dessa história. Primeiro, nós podemos perceber que é uma história curta, principalmente pela dimensão do texto, é um texto pequeno. Além disso, nós também percebemos o conflito. Qual seria esse conflito? O conflito seria a transformação da mulher em flor e o seu pedido para que o marido adivinhasse quem ela era entre as flores. E isso gerou a reviravolta na história e ocasionou o final, que se caracteriza como um final feliz, que, como nós vimos anteriormente, é um dos elementos, uma das características do conto de fadas, a presença desse final feliz. Diante de tudo isso, nós podemos perceber, observando o texto e fazendo a leitura, que assim como outros textos, ele tem um início, um desenvolvimento e um fim. Então, no início, como nós já havíamos discutido em sala de aula, são apresentados os personagens. Há também o desenvolvimento. O desenvolvimento é marcado pelos acontecimentos, pela sequência de acontecimentos que ocorrem na história. No desenvolvimento, também podemos apreender o conflito que nós falamos anteriormente, que seria, nesse caso, a transformação da mulher em flor. E nós temos o final, que se caracteriza pelo desfecho, ou seja, nesse caso, o fim é marcado pela descoberta do homem de qual das flores seria sua esposa.